Deus, nosso Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos por essa oportunidade que temos agora de estar aqui com Tua Palavra diante de nós, podemos meditar sobre a Tua mente, os Teus desígnios para conosco, que nos ajudes agora ao ler Tua Palavra e nos dirija em toda a verdade, agradecendo por todos que estão ouvindo, também pedindo que haja corações abertos para entender e ouvir dessas boas novas que temos na Tua Palavra e que possamos, da Tua Palavra, ouvir palavras que sejam de exortação, edificação e consolação. Nós encomendamos tudo em Tuas mãos, dando graças no precioso nome de nosso Senhor Salvador Jesus. Amém. Primeiramente, agradecer o convite de falar aqui para vocês. E o tema que foi colocado para a gente falar aqui foi a respeito de Romanos 6. E é muito interessante entender isso, porque realmente vai surgir, tenho certeza, muitas questões a esse respeito, porque há muita coisa aqui para se aprender nesse capítulo. Então, vamos ler Romanos, capítulo 6, começando do versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabemos isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos de entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes para servos, para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que têm sido servos do pecado, obedecestes, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas, então, das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor.
Então, o assunto aqui é a respeito de como devemos nos libertar do pecado. Todo crente aqui, todo aqui que está ouvindo, que crê em Jesus como seu Salvador, sabe do que eu estou falando. A gente se converte, ouve sobre o Evangelho e sabe que Cristo morreu, entende que Cristo morreu por ele e que o pecado agora já foi julgado. E muitos têm a ideia de que de agora em diante o problema do pecado já não existe mais, porque eu estou libertado do pecado. E, de repente, encontra fazendo algumas coisas que não se pode dizer que é a melhor coisa para se fazer como cristão. E pior ainda, a gente tenta, na força da nossa própria carne, resolver esse problema tentando, por algum meio, ou criando uma série de regras ou de normas de vida para chegar a uma posição de liberdade ou de estar sem pecar, entendeu? Mas nós sabemos que nada disso funciona, né? Aqueles que têm mais tempo de estrada sabem que não funciona. A carne não pode ser disciplinada. E nós temos que, então, saber o que fazer. E nesse capítulo, Paulo vai tratar exatamente do que é a libertação prática do pecado. Para começar, nós temos que entender onde vivemos, como vivemos agora. Como é o cenário em que vivemos. Tem duas esferas nesse mundo hoje. A primeira esfera, podemos dizer que é a esfera sob Adão, sob o domínio de Adão, ou Adão como cabeça. Todos nós somos descendentes de Adão, e por sermos descendentes de Adão, por termos vindo de Adão, trazemos em nós o pecado. Diferente dos pecados, trazemos em nós o pecado. Porque, para nós entendermos o que é esse Adão, o cabeça dessa raça, é que quando Adão, lá no Éden, estava pecando, ele estava como, a gente usa um termo, como cabeça federal. Federal no sentido de aquele que governa e que decide as coisas por um grupo de pessoas. E Adão, lá no Éden, estava decidindo por todos os que vinham depois dele, ou dele, por descendência. Quando ele desobedeceu a Deus, pecou, tomou do fruto que não era para tomar e pecou, ele então passou a uma situação de pecador, longe de Deus. Muitos não atentam para essas coisas. Fala-se muito que os movimentos feministas hoje falam muito disso, né? Por que fala só dele, ele, do homem na Bíblia e não fala da mulher? Olha, quem pecou na realidade a primeira vez foi Eva, dentro da criação de Deus, não foi Adão. Mas Adão era o cabeça, ele pecou. Diz que Adão é o homem que pecou e, por isso, trouxe o pecado e o pecado passou para todos. Mas não foi Eva que pecou? Foi. Adão não foi enganado, Eva foi enganada. Mas ele, como cabeça, tomou a posição de culpado pelo que havia ocorrido e, então, sofreu todas as consequências. Então, essa esfera onde agora nós estamos, que é a esfera sobre o domínio, ou o governo, ou o poderio, ou a cabeça de Adão, é onde opera, onde reina o pecado, onde reina a morte, porque o pecado traz a morte. Mas existe uma outra esfera agora também, que é a esfera onde Jesus é o cabeça. Ele é o cabeça que governa uma nova criação, porque com a sua morte, sepultamento, ressurreição, ele criou em si um novo homem. Cristo Jesus, morrendo naquela cruz, ele não só veio tirar o pecado do mundo, como diz João Batista, fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muitos pensam que isso ele está falando da obra de Cristo na cruz. Na realidade, João Batista estava falando de uma obra ainda que vai acontecer, que é quando ele vai julgar Satanás e tirar de uma vez, e extinguir o vestígio do pecado em todo o universo.
ele vai tirar o pecado do mundo. Mas ele não tirou ainda. O pecado está aí. Porque se ele tivesse tirado, nós não estaríamos nem falando sobre esse assunto, porque era só se converter e pronto, já o pecado não existia mais para nós, já foi salvo. Ou se Cristo tivesse feito só a obra expiatória por nós, mas não tivesse morrido, mas não tivesse ressuscitado, também não teria sido completo. Era necessário que ele morresse, fosse sepultado, ressuscitasse, subisse aos céus, fosse glorificado, assentado à direita de Deus, derramar o Espírito Santo e começar, então, esse novo homem que é agora em Cristo Jesus. Pela fé, nós somos agora inseridos a uma nova esfera de coisas. Porém, quando nós estamos agora, como cristãos, neste mundo, o pecado nos rodeia. Foi exatamente o que aconteceu com o Senhor Jesus. Ele veio ao mundo e andou aqui no mundo em forma de homem, mas sem pecado. Porém, o pecado o rodeava o tempo todo. Ele nunca foi contaminado pelo pecado, porque nele não existia a natureza pecaminosa de Adão. Ele foi nascido sem pecado. Porém, ele sofreu pelo assédio desse pecado à sua volta, pelo sofrimento de toda a sua raça, viveu nesse mundo aqui em perfeita comunhão com Deus e morreu. Quando ele morreu, ele saiu desse cenário, dessa esfera, e entrou na esfera agora que é vida. Ele ganhou vida com a ressurreição e ele está nos céus vivo agora. Nós temos lá nos céus um homem vivo. Esse homem, que é o cabeça do corpo que está aqui na terra, que é a igreja, que é formada por todos aqueles, dentre os judeus e dentre os gentios que se convertem, são agora parte de uma nova coisa que Deus começou, a nova criação em Cristo Jesus. Esse início do que eu estou falando é para nos posicionar o que nós vamos entender do que ele está falando aqui. Então, qual dessas esferas você quer viver? Olha, se você crê em Cristo como seu Salvador, é lógico que você quer viver na esfera que é Cristo, o cabeça. Porém, existe um problema que nós temos agora andando no mundo. O velho homem foi crucificado com seus feitos. O velho homem foi crucificado. Porém, a carne ainda está em nós. É muito comum o pessoal usar o termo velho homem e confundir com a carne. A carne não é o velho homem. Assim como a igreja não é o novo homem. E nem Cristo nos céus é o novo homem. Mas a nova criação de Deus que ele fez em Cristo Jesus, que é Cristo e sua igreja. E assim, nós temos hoje uma situação em que conhecemos a Cristo, somos salvos por ele, confessamos fé na sua obra, porém, às vezes, nós vemos o pecado nos assediando. E nós não estamos em um estado ainda glorificado, nem ressuscitado aqui na terra como nós estamos agora. Em Efésios, quando fala que nós estamos ressuscitados e assentados nos lugares celestiais, é porque ele está falando do ponto de vista de como Deus vê a nós hoje. Mas para nós aqui, Romanos está falando para nós aqui na terra, andando na terra, como cristãos. Um lugar totalmente inóspito para nós, é um deserto para nós, é agressivo para nós. E, vez por outra, somos assediados pelo pecado. O que devemos fazer? Qual o caminho para nós nos libertarmos desse pecado que tão tenazmente nos assedia? A solução, Paulo vai falar aqui, então, nesse capítulo. Que ele começa pelo versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Porque um pouco antes, fala no versículo 21 do capítulo 5, fala: porque assim como o pecado reinou na morte, também a graça, para que a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a graça reinou agora para a vida eterna.
E nós estamos aqui falando, bom, então se a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça, então vamos pecar para ter mais graça. Porém, não é assim que funciona a coisa. Não é assim que é vista a coisa. Ele fala de modo nenhum. Esse de modo nenhum, o Darby fala na sua tradução como longe tal pensamento. Longe tal pensamento. Tal pensamento não é correto. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, ele dá o começo do que vai ser falado agora. Como eu devo saber, ou como eu devo fazer para não permanecer no pecado e esquivar-me do pecado que me assedia? Há 3 coisas que nós temos que fazer, ele diz aqui. Se nós prestarmos atenção, a primeira delas é saber. Versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo essas coisas, nós sabemos que Cristo morreu por nós e ressuscitou por nós. E nós sabemos que quando fomos batizados na sua morte, ou para a sua morte. Então, a primeira coisa que nós temos que ter consciência, saber que é da parte de Deus, é saber que fomos batizados na morte. O batismo. Logicamente, o batismo não nos coloca, não nos dá nenhuma posição nos céus. Mas o batismo nos identifica com Cristo em sua morte. É isso que o batismo faz. Quando ele não está falando aqui qual tipo de batismo, se é batismo de imersão, se é batismo de aspersão ou qualquer coisa. Mas o que ele está falando aqui é por quem somos batizados. Para quem nós somos batizados? Para Cristo. É a primeira coisa que nós temos que levar em consideração, que nós sabemos. E apropriar como uma coisa que Deus fez para nós. A segunda é esse significado do batismo. Nós temos 2 coisas nisso daí, né? Existe o fato de nós sermos sepultados, mortos e sepultados com Cristo. No batismo, nós nos identificamos na sua morte e no seu sepultamento. O que quer dizer com isso? O pecado tem domínio sobre o homem quando ele está debaixo do reinado ou do poderio de Adão, ou seja, de Satanás. Como acabar com isso? Se eu morro, acabou esse senhorio. Por exemplo, se eu tenho um escravo, no tempo que existia escravos, né? O patrão, o senhor dos escravos, ele comprava o escravo e fazia o escravo trabalhar para ele. E ele tinha que trabalhar. Só pela comida. Por mais nada. Não pagava, não tinha salário, não tinha nada. A maioria deles não tinha salário. Alguns tinham, algumas regiões faziam, mas para encurtar a história, o escravo, ele tinha o seu senhor sobre ele e o que ele mandasse fazer, ele tinha que fazer. Quando que cessava? Quando que ele podia parar de fazer? Só quando ele morria. Ou quando ele fosse resgatado. Mas vamos ficar no exemplo de só com a morte ele conseguia se livrar desse senhorio. O que Cristo fez? Na sua morte, nós nos batizamos, nos identificamos com Cristo na sua morte. Então, se eu penso assim, eu sei que estou identificado com Cristo em sua morte, eu já estou debaixo de uma outra identificação, com um homem ressuscitado também. Então, a morte diz respeito à perda do senhorio. Adão, no que diz respeito a Adão, agora, se eu me identifico com Cristo na sua morte, eu saio dessa criação de Adão e entro na criação em Cristo Jesus. E aí vem a segunda parte, que é sepultamento. O que significa sepultar? É tirar das vistas do mundo. Quando a pessoa morre, você enterra. Ninguém vê mais o corpo.
é assim que nós nos identificamos com Cristo também. Nós não devemos nada para o mundo. Nós não devemos estar relacionado com o mundo em nada. Então, se nos considerarmos assim, vamos ver mais tarde, que é considerar é o próximo passo, primeiro nós temos que saber essas coisas, para depois considerar e depois nos apresentar. São os 3 passos para nós termos plena libertação do poder do pecado. Então, o segundo ponto que ele vai falar aqui, que nós temos que saber, é o versículo 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então, o velho homem, na verdade, o velho homem não é Adão, nem a descendência de Adão. O velho homem, ele diz, é todo aquele ambiente em que a velha criação em Adão vivia. Todas as coisas que esse velho homem fazia, e logicamente aí não é os pecados, mas o pecado. O pecado, a natureza pecaminosa leva o homem a pecar. Porém, em Adão, nós, descendentes de Adão, éramos, por natureza, pecadores. Mas o pecado em nós existia. Uma criança com 1 ano de idade que morre, por qual pecado ela vai ser condenada? Não pelos seus pecados, porque ela não teve nenhum. Mas ela tem a natureza pecaminosa. E Deus vai julgá-la como toda a criação descendente de Adão. Não vou entrar em detalhes sobre isso, mas basicamente um recém-nascido que morre, ele, na realidade, vai ser salvo pela graça de Deus sem ter ouvido o evangelho da sua salvação. Porque Cristo morreu pelos pecados desse daí. A mesma coisa, um débil mental e coisa e tal. Nós sabemos que existe um sacrifício em que é só flor de farinha, não tem sangue, e é para expiação de pecados. Qual é esse sacrifício? Em Levítico 5 fala desse sacrifício. Quando ele fosse tão pobre que ele não tinha dinheiro nem para comprar o mais simples, que era 2 pombinhas, porque na realidade o sacrifício pelos pecados tinha que pegar 2 cordeiros ou 2 bezerros e levar lá para o sacerdote. Mas quem não tinha dinheiro podia levar 2 pombinhas. Mas quem não tinha nem 2 pombinhas, o que fazia? Era só flor de farinha. Isso quer dizer, se o nível é tão pobre como de um recém-nascido ou de um retardado, ele vai sim, pelo sacrifício de Cristo, só a flor de farinha é suficiente para ele. Porque Deus não vai julgar ninguém de acordo com a suposição de pecados que futuramente ia fazer. Ele julga pelas obras de cada um. Então, essa posição é muito interessante de entender isso daí. O velho homem foi crucificado com Cristo. Então, é a outra coisa que nós devemos saber. Porque versículo 7, aquele que está morto está justificado do pecado. Aqui, vale dizer, outra vez, esse velho homem não tem nada a ver com a carne, nem com a natureza, a velha natureza. O velho homem está falando de todo o arsenal de pecado que o mundo recebeu pela desobediência de Adão. Ok? Agora, versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. E aí entra a terceira coisa, que é entender, que nós devemos saber ou entender o significado da ressurreição de Cristo. Versículo 9. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte já não terá, a morte não mais terá domínio sobre ele. Então, nós sabemos isso. Em Cristo estamos mortos, sepultados e ressuscitados. Essas 3 coisas. Então, nós não pecamos mais? Não é isso que Paulo está falando. Ele está primeiro preparando o terreno para dizer como nós vamos fazer isso. E aí entra o considerar. Uma vez que eu sei que pelo batismo eu me identifico com Cristo, que pela cruz do Calvário o velho homem foi crucificado com todos os seus feitos,
e que pela ressurreição nós agora estamos livres da lei e do pecado, ela já não tem efeito sobre nós. A lei tem efeito enquanto nós estamos vivos. Quando nós morremos, acabou. E se nós nos consideramos em Cristo morto, então agora vem o passo que ele fala. Havendo Cristo ressuscitado dos mortos, versículo 9, já não morre. A morte já não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então nós temos que entender que agora, se nós cremos que Jesus Cristo morreu por mim, então que ele foi sepultado e ressuscitou, e eu ressuscitei com ele, a morte agora já não tem, o pecado já não tem domínio, e agora eu vivo para Deus, não para mim. Muitas pessoas pensam, têm a ideia de que Cristo nos libertou, então agora eu estou livre para fazer a minha própria vontade. Não é esse tipo de libertação que Deus fez. Ao contrário. Foi para não fazermos mais a nossa vontade, porque a nossa vontade era amar sempre em Adão. O que ele fez? Ele nos tirou dessa criação de Adão e nos colocou na nova criação, onde agora nós estamos livres para servir a Deus e não a Satanás. Porque antes de crermos, nós éramos servos do pecado. Nós não conseguimos fazer o bem e nem sabíamos o que era fazer o bem. Servíamos a Satanás e éramos, por natureza, filhos da ira. Como também os demais, Paulo fala. Mas agora que cremos que Jesus morreu por mim, foi sepultado e ressuscitou, então agora eu tenho essa posição que ele ganhou para mim, então agora eu me considero nele. Estou morto para essas coisas. Ora, se eu estou morto para essas coisas, qual apelo essas coisas devem ter para mim? Por que eu quero ainda viver nessas coisas? É como você ter sido libertado de uma cadeia e falar, não, acho que eu vou voltar lá porque estava tão gostosa aquela cela, fria daquele jeito, cheio de bandido em minha volta, acho que está gostoso lá. É isso que a gente faz quando a gente peca. A gente esquece de onde a gente veio. A gente não considera o que nós já sabemos a respeito do que Cristo é para nós. E isso é muito importante nós entendermos. O considerar. Essa palavra aqui no versículo 11, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Essa é a primeira exortação da epístola de Romanos. E toda a exortação vem seguida da responsabilidade de fazermos. Porque é a responsabilidade do homem. Então, eu não tinha nenhuma responsabilidade em morrer em Cristo ou de ressuscitar em Cristo. Assim como não tive nenhuma responsabilidade em nascer de novo, ouvir o evangelho da minha salvação e crer. É tudo obra de Deus. Mas quando chega nesse ponto agora de considerarmos mortos para o pecado e vivos para Deus, isso é a nossa responsabilidade. Aí que entra o que eu tenho que fazer. Então, sabendo todas essas coisas, agora eu tenho que me considerar. Considerar que tudo o que é verdade a respeito de Cristo, dele ter morrido, ter sido sepultado, ter ressuscitado, ter sido elevado aos céus e agora glorificado lá nos céus e ser um homem lá nos céus com as marcas desse sacrifício, tudo isso que é verdadeiro para ele, com exceção das marcas, é para nós também. É verdade para nós. Eu tenho que considerar que tudo que é verdade para Cristo, em sua ligação, a nossa ligação com Cristo, também é para nós. E quando Cristo estava aqui na Terra, eu estava falando que ele estava andando e fazia as coisas e o pecado à sua volta, somente quando ele morreu na cruz e foi sepultado, é que ele se desligou totalmente do pecado. O pecado já não assedia mais a Cristo. Ele está nos céus. Ele está nos céus. É lá que nós estamos, nós temos que considerar. E o que é verdade para ele é verdade para nós. Bom, se eu estou morto para o pecado e vivo para Deus, as conexões que eu tenho com o pecado também devem estar terminadas. Elas não devem existir mais. Por que elas existem às vezes? Porque eu quero pecar. Aí é outra história. Um irmão fala que
Ele sempre falava, repetia isso. O cristão, quando peca, peca na luz. O incrédulo, quando peca, é nas trevas que ele peca, porque ele não tem luz. Mas nós, quando pecamos, pecamos na luz. Sabemos que estamos pecando e escolhemos pecar. Que vergonha, mas é assim que nós somos. E eu não estou falando para vocês, falo para mim primeiro. Quantas vezes eu me pego falando, o que eu estou fazendo? Por que eu estou cometendo esse pecado? Eu estou morto em Cristo. Por que eu estou fazendo isso? E sei que tenho que confessar esse pecado e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas há necessidade desse exercício e há a responsabilidade nossa de nos considerarmos mortos para o mundo, vivos para Deus. Morto para o pecado e vivo para Deus. Isso que nós devemos considerar. E como eu faço isso? Aí entra a outra parte que ele fala, porque ele fala no versículo 11 e 12, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Olha que interessante, esse nosso corpo mortal. Isso é diferente daquele corpo que ele falou lá em cima, versículo 6, sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Esse corpo do pecado aqui não é o nosso corpo físico, não. Isso aqui é que nem falar o corpo de bombeiros. Não é o corpo dos bombeiros. O corpo médico do hospital. Não é o corpo dos médicos no hospital. É o grupo de médicos daquele hospital. É o grupo de bombeiros daquela corporação. Assim, quando ele fala aqui o corpo do pecado, é tudo que envolve o pecado. Agora, nesse versículo 12, 13 aqui, né? É 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. É esse corpo mortal aqui. Ele não pode reinar. Por quê? Porque quem é o cabeça agora desse corpo mortal aqui? Cristo Jesus. Porém, propenso a cair em pecado, mas nós temos que nos considerar mortos. E como eu faço, então, para escapar disso? Versículo 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos de entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aqui ele está tratando de se apresentar a Deus, isso é santificação. Nós nos apresentamos a Deus agora, assim como antes nós apresentávamos os nossos corpos a Satanás para fazer os seus deleites e pecados e tudo mais, agora nós apresentamos os nossos corpos a Deus para serem usados por Deus para o bem da igreja, não para a nossa satisfação própria. Não é a nossa vontade. Aliás, diga-se de passagem, todos falam do livre-arbítrio. Queiram ou não, é verdade. O livre-arbítrio não existe. Ele existiu no Éden, em Adão, antes dele cair. Ele tinha o livre-arbítrio. Mas ele escolheu pegar o fruto e desobedecer a Deus. Daí em diante, ele perdeu o seu livre-arbítrio. O seu arbítrio agora ficou preso às demandas daquele a quem ele se entregou, Satanás. A esfera que ele se entregou, Satanás. E agora Cristo veio nos libertar disso. E agora nós temos uma posição como? Em Cristo Jesus. Agora, apresentemos os nossos corpos a Cristo, a Deus, para servir a justiça. Não mais para servir o pecado que leva à morte, mas a justiça que leva à vida. Esse é o que a palavra de Deus nos ensina e que Paulo está aqui descrevendo em termos bem claros para nós, quando a gente vê nesse prisma, né? E fala no versículo... versículo 13, apresentai-vos a Deus como vivos de entre os mortos
e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu tenho que saber isso e agora me apresentar a Deus. O que significa se apresentar a Deus? O irmão fala que é mais ou menos, isso aqui é a lei a lei da reposição, ou da deslocamento, a lei do deslocamento. Quem estudou ciência sabe o que é o princípio do deslocamento, né? Dois corpos não conseguem ocupar o mesmo espaço. Entra um, tem que sair o outro. Então, se eu tiver um copo d'água vazio, o que eu tenho dentro dele? Ar. Tenta tirar o ar de dentro dele. Você pode virar de cabeça para baixo, para cima, para baixo. Não vai, o ar está lá dentro. Qual é o único meio de tirar o ar de dentro de um copo? Colocando alguma coisa dentro. Se agora eu estou morto para o pecado, o que eu tenho que fazer para que essas vontades da carne, o desejo próprio, não se manifestem? Eu tenho que encher com Cristo. Quando eu começo a encher com Cristo, eu vou deslocando para fora todos os desejos. Conforme eu vou apresentando os meus membros a Deus para servir a justiça, as coisas más que na minha carne milita contra o espírito vão sumindo, porque eu estou vivendo em espírito agora e não na carne. Um cristão pode viver na carne? Pode. Em desobediência, ele vai estar vivendo na carne. Ele é feliz? Não. Por isso que nós vemos tantos cristãos infelizes nesse mundo. Por quê? Eles querem ser cristãos, querem todas as regalias e as vantagens de ser um cristão no dia futuro, mas querem viver no mundo também e aproveitar o mundo. Gente, não dá para aproveitar os dois. Ou você é de um, ou você é de outro. Ou você fica na terra, ou você vai para o céu. Eu aconselho, não fique na terra. Porque ninguém que vai ficar na terra vai se dar bem. Ninguém. Todos vão ter que passar por um sério problema aqui. Eu lembro de um exemplo que a gente sempre usava, porque todo mundo que já andou num barco já deve ter cometido esse erro primário, de toda vez que sobe pela primeira vez num barco. Se ele tem medo da água ou qualquer coisa, ele, por cautela, ele põe um pé no barco e outro na terra. Fica com uma no barranco e outro pé no barco. Essa é a receita para cair na água. Todo mundo, quando vai entrar no barco, já é avisado, ó, pula com os dois pés para dentro. Porque se você deixar um pé para fora, um vai empurrar o outro e cada um vai para um lado. É isso que acontece com o cristão quando ele naufraga na sua fé. Ele quer as bênçãos dos céus. Ele sabe que ele tem em Cristo Jesus. Mas ele não quer tirar o pezinho do barranco. Ele quer continuar um pouco ali ainda. É a receita do desastre. E é isso que Paulo está falando aqui. Apresentei os nossos corpos agora a Deus, que Ele é um bom Senhor. Ele não é um Senhor que nem Satanás, que o que a gente ganhava fazer servindo Ele? A morte. Mas nós estamos servindo agora a um Deus que, ao oferecer os nossos membros para a justiça, nós ganhamos vida. O que você quer? Por que nós temos que voltar para trás? Não. Nós devemos, a nossa vida de cristão agora é um progresso, aprendendo dia a dia a ceder às nossas vontades, colocar de lado as nossas vontades e entregarmos os nossos membros a Deus como sacrifício útil, para Ele usar como Ele quiser. Como é difícil, a gente canta esse hino, né? Faz o que queres de mim, Senhor, faz o que queres. Será que nós queremos? Muitos irmãos começa a pedir muita coisa que Ele acaba dando, né? Realmente, às vezes a gente não pensa que Deus que nós temos, que não dá as coisas que às vezes a gente pede, e dá as coisas que nós não pedimos. Porém, nós temos a responsabilidade, como cristãos, de saber que nós, sim, devemos agora nos apresentar a Deus. O versículo 14, que falava que nós estamos debaixo da graça e não da lei,
Muitos podiam perguntar, mas então, se nós não estamos debaixo da lei, podemos fazer tudo, né? Porque onde não há lei, não há pecado, certo? Mas como podemos pecar se nós não somos mais dessa esfera? E nem se poderia passar na cabeça de um cristão que pecar seria uma coisa provável ou boa de fazer. Não pode ser, porque nós morremos para ela. Nós temos que entender isso. E o versículo 16 fala: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Nós não podemos trabalhar para dois senhores. Não dá para ter dois patrões. Não dá para ter dois senhores. Ou é um, ou é outro. E nós já escolhemos Cristo. Por que nós queremos ainda ter um pouquinho de... Vamos dar um auxíliozinho para Satanás e vamos cair no... Não. Apresentemos os nossos corpos. Então, libertados do pecado, agora nós somos feitos servos da justiça. Servimos à justiça e não a nós mesmos. E isso, ele termina, então, no versículo 19, falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eras servos do pecado, estavais livres da justiça. E que frutos vocês tiveram com isso? Quando nós éramos servos do pecado, quais os frutos que nós tínhamos? Que nós hoje podemos nos gloriar dele? Qual coisa boa eu fazia? Para hoje eu posso falar, mas quando eu era pecador, eu fazia isso de bom. Qual de nós pode fazer isso? Nenhum. Mas agora que somos de Cristo e nos oferecemos a Deus para servi-lo, a servir a justiça, com os nossos membros serem usados para a justiça, o que nós conseguimos com isso? Mais vida, vida abundante, gozo de comunhão com Deus. E aí, versículo 22 e 23. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse versículo aqui é um dos versículos mais usados na pregação do Evangelho, mas eu vou dizer um detalhe para vocês. Ele não está falando dos pecados nossos aqui. Ele está falando do pecado. Porque o versículo fala o salário do pecado, não dos pecados. Não é o salário dos pecados. O salário do pecado é a morte. Ele está falando de duas coisas. O salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, se você crê que em Cristo Jesus você tem um Salvador, que ele morreu por você, que ele ressuscitou e que agora, dos céus, tendo sido glorificado à direita de Deus, enviou o seu Espírito que habita em nós agora pela fé, a quem você serve? Servo de quem você é? E então fica muito fácil nós decidirmos, na nossa responsabilidade, a servirmos a Deus. Espero que tenha sido claro no que falei, e agora vamos para as dúvidas, se tiver alguma. Deve ter, né? Não, eu falei, saber é o primeiro, considerai e apresentai. Considerai morto, né? Você tem que considerar, primeiro, fala aqui do batismo, depois ser crucificado com Cristo, e depois o velho homem sendo crucificado, e nós sabermos o significado da ressurreição de Cristo. Isso é saber. Aí nós nos consideramos mortos para o pecado e vivos para Deus. E considerando assim, nós apresentamos, são as três coisas: saber, considerar e apresentar. Eu tenho uma dúvida sobre o tema, né? O irmão citou o velho homem. O velho homem seria o corpo do pecado, essa totalidade do pecado.
né? Aí tem a velha natureza e a carne. Existe uma distinção entre a velha natureza e a carne, ou elas também são a mesma coisa? É muito comum a pessoa falar assim, foi a velha natureza que fez isso. Uma não é substituta da outra, não são sinônimos, não. A velha natureza é tudo aquilo que nos conecta a Adão em seu pecado, e é tudo. Não é dizer que a velha natureza é os pecados que eu faço ou a minha carne. Por quê? Porque ele fala de nós nos despirmos do velho homem, que nós fomos despidos do velho homem e vestidos com o novo. Se fosse a carne, Efésios 4, por exemplo, como é que você vai despir da carne? Lançar fora a carne? Você, por acaso, tem jeito de tirar a carne? Não. Então, a carne é os nossos desejos naturais, humanos, mas não não tem nada a ver com o velho homem, ou mesmo no caso aí que ele perguntou, né? Ele fez a pergunta do... eu perdi aqui o Da pensamento. velha natureza. Da velha natureza. Eu vou até ler aqui para vocês. O Bruce fala sobre essas duas coisas, a velha natureza. Onde que está isso aí? Deixa eu ver. De qualquer modo, a carne é o homem com seus desejos. Então, nós estamos ainda na carne, porque esse corpo está vivo ainda, né? E nós temos que saber que, enquanto estivermos na carne, estamos sujeitos a essas paixões. Porém, o velho homem, ou a velha natureza, ela é aquilo que, tudo que envolve o que Adão, por exemplo, teve filhos de Adão que assassinaram. A primeira geração já fez isso, né? Caim matou Abel. Teve alguns que roubaram, mas nem todos roubaram, nem todos. Porém, a velha natureza engloba tudo o que é capaz de fazer em Adão. Tudo. Entendeu? Não podemos falar que a velha natureza está... Eu lembro quando logo que me converti, um irmão que nos visitou, uma vez ele deu esse exemplo e depois eu fiquei sabendo, vimos que era errado esse exemplo. Ele falava que o conflito que existia no homem entre a carne, de fazer ou não fazer as vontades, ele falava, era como se nós temos duas naturezas, a velha natureza e a nova natureza. É como se a velha natureza ficasse lutando com a nova natureza. Na realidade, não é isso, porque essa batalha não é entre naturezas, essa batalha é entre a carne e o espírito. Então, a carne está em oposição ou em contraposição ao que é o espírito. A carne é tudo que é carnal. E a contraponto disso é o espiritual. Então, nós, como temos o Espírito Santo habitando em nós temos agora quem controle essa carne. Porque o espírito milita contra a carne, para não fazermos a nossa vontade. Esse conflito da carne com o espírito, que não pode ser confundido que essa carne seja a velha natureza com a nova natureza lutando, porque não é. Na verdade, o velho homem, com seus feitos, foi desmanchado, desfeito na cruz. A velha natureza habita em nós e conflita, mas não é o conflito da carne. Eu não posso botar a culpa dos meus pecados na velha natureza, porque ela foi tratada já por Deus. Eu não posso escolher qual natureza servir ou deixar de servir, porque eu não sirvo a natureza. Na realidade, eu sirvo ou à justiça ou ao pecado. E a carne quer fazer o pecado. Então, o Espírito Santo em nós é que nos entra em conflito, né, em batalha, né, milita contra a carne. Não sei se eu respondi bem a pergunta. Sim. Uma pergunta aqui no chat, o irmão colocou:
Cristo tendo morrido, nós temos o privilégio de considerar o pecado como uma coisa passada na nossa experiência? Não. Porque se fosse uma coisa passada, nós íamos dizer que não temos pecado. É 1 João, né? Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Porque, na realidade, Cristo, lá nos céus, já passou, já não tem mais, não está mais no mundo, aqui, nesse cenário de pecado. Mas nós estamos. Então, o pecado está aí, à nossa volta, e nós vemos. E todo mundo pode pensar, mas Cristo estava aqui, mas e daí? Ele era intocável pelo pecado. Mas você pode imaginar o que é um ser santo ter que ficar toda a vida que ele ficou, o tempo que ele ficou aqui, vendo a sua criatura em degradação total e sendo rejeitado pela sua própria criatura. Ele sofreu mais do que nós sofremos com o pecado. Porque ele levou sobre si, ele se fez pecado por nós. Quando ele se fez pecado por nós, e recebeu o juízo naquela cruz, ele pôs um ponto final nisso aí. Porém, nós ainda não fomos transformados. Nós ainda aguardamos a transformação. Se eu achar que, uma vez que Cristo morreu pelos meus pecados, já não tem mais pecado, eu já estou ressuscitado. Mas eu não estou ainda. Fisicamente, nós estamos aqui ainda. Nós aguardamos ser revestidos do novo. E de espíritos do velho. Então, ainda tem um caminho a andar nesse terreno aqui, nesse deserto. E enquanto estamos no deserto, você não pode dizer porque Deus tinha prometido para o povo de Israel que eles iam para Canaã, enquanto eles estavam no deserto, eles iam sentir a brisa de Canaã. Não, eles estavam no calor do deserto. Sem água. E quem é que cuidava deles durante esses 40 anos? Cristo. Porque tinha uma rocha que os seguia, que de noite era a luz para eles e de dia era uma nuvem que os guiava. Nós hoje estamos no mundo rodeado do pecado, mas nós temos uma nuvem, nós temos uma rocha e nós temos um que nos provê a cada dia, até o dia que chegarmos lá. Por que Deus, então, não nos salva e já leva direto para o céu? Porque nós temos que estar aqui como testemunho até que o último seja salvo e venha compor esse edifício que é a igreja de Deus. Ele está compondo a sua igreja. E nós estamos nesse passo. E enquanto estamos aqui, dependemos de aprender, de nos exercitar, de nos apresentar a Deus, de fazer uma série de coisas que são responsabilidades cristãs. Irmão Lineu, aquela que você estava falando sobre a partir do momento que Cristo nos salva, né, e nos liberta do pecado, não é desculpa, né, não é uma licença para nós pecarmos, né, de forma desvairada, vem uma passagem em mente, né? Acho que eu queria saber se contextualmente é compatível com o que você falou. 1 Coríntios 7:22. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Então eu queria saber se tem alguma coisa a ver com o que você falou, porque ela me veio em mente na hora. E se justamente nós somos, né, libertos do pecado para sermos servos de Cristo, né? Não para fazer justamente nossas próprias vontades. É isso que eu entendi, né? Não sei se está certo. Correto, é isso aí mesmo. O que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto. Ele está falando aqui na classe de escravos mesmo que existia, né? Se eu fui chamado pelo Senhor sendo escravo, agora eu estou livre para servir o Senhor. Agora, eu pergunto, alguém hoje é escravo? Inconverso, eu digo, incrédulo. Não no sentido de ter um patrão e ser escravo no sentido da escravatura, porque não existe mais, na maioria dos países no mundo ocidental, não existe mais, né? E ainda existe em alguns lugares mascarados, até no Brasil já foi encontrado casos de pessoas que viviam quase como escravos, entendeu? Mas, na realidade, estando como incrédulos, estando sob a cabeça de Adão, todos nós somos servos do pecado. E Cristo nos liberta para agora servirmos não mais ao pecado,
mas a justiça. Servimos a Deus. Então, é exatamente, esse versículo está falando exatamente disso, certinho. Mas tem um detalhe aí. Ele nunca nos chamou para sermos servos, mas para sermos filhos. Nós servimos a Ele como servos por gratidão, mas nós fomos libertados para ser filhos. Porém, aqui ele fala isso, aquele que é livre acaba sendo servo de Cristo. Ele está falando do mundo naquela época como era também. Mas é aplicável a isso que nós estamos falando. O irmão Kilder postou uma pergunta aqui, só que eu não estou achando ela para ler. Você quer falar, irmão? Ok. Se não temos livre-arbítrio, onde entra a nossa responsabilidade? Não estou conseguindo encaixar as duas coisas. Isso aí é muito comum, eu ouvi essa pergunta. Tinha um médico que se converteu aqui em Limeira, e ele é bem assim, de querer a resposta para tudo, né? Nem sempre a gente vai ter todas as respostas, viu? Mas às vezes a gente tem a resposta, tem essas perguntas assim. Na realidade, quando nós ouvimos o evangelho da nossa salvação, nós não estamos mortos em nossos delitos e pecados, nós já temos vida. Tá? Então, quando nós temos vida, nós temos agora responsabilidade, sim, porque já somos uma nova, já somos nascidos de novo. O processo do novo nascimento, eu vou descrever bem rápido, porque acho que é uma coisa que muitos não compreendem na cristandade hoje em dia. E é bom a gente entender bem isso, porque eles vão perguntar para vocês isso aí. O que é nascer de novo? Muitos confundem o novo nascimento com a salvação da nossa alma. E, na realidade, não é. Um nascido de novo, ele o Darby define mais ou menos como meio salvo. Deus começou a obra dele, mas enquanto ele não crê no evangelho da sua salvação, ele não for selado com o Espírito Santo, ele ainda não é salvo totalmente. Mas ele começou um processo. A partir do momento em que a palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, gerou vida nesse morto, em seus delitos e pecados, ele tem ouvido para ouvir. Enquanto ele está morto, ele não ouve nada e não tem responsabilidade nenhuma. Ele é escravo do pecado. Mas a partir do momento que a palavra de Deus gerou vida, aí existe o conflito. Por isso que nós temos o homem de Romanos 7. Não é uma experiência cristã, Romanos 7, como muitos pensam. Tá vendo? Esse é o conflito da carne com o espírito. Não é. Romanos 7, um homem que nasceu de novo e ainda não se apropriou da verdade de que Cristo morreu em seu lugar e ele agora está morto em Cristo e agora vive em Deus, em Cristo, lá nos céus. A vida nossa está escondida com Cristo em Deus. Então, o que ocorre? O homem, quando nasce de novo, recebe o novo nascimento, ele agora ouve o evangelho e tem a responsabilidade, sim, a responsabilidade de crer. Agora, isso leva sempre àquele problema que é também muito corriqueiro, assim, muito frequente nessas perguntas. Responsabilidade e soberania de Deus. Como que eu vou conciliar as duas? Você nunca vai conciliar as duas, porque elas não são conciliáveis. As duas são verdades bíblicas. Mas eu não posso, dessas verdades, chegar às minhas conclusões e querer encaixar essas duas coisas para que elas façam sentido. O que é isso que eu quero dizer? Um irmão que nos visitou muito tempo atrás, ele era um professor de escola primária, Norman Berry, e ele gostava ele trazia um painel, naquele tempo não existia celular, não existia nada disso, então ele trazia um painel em que era um trilho de trem assim, e tinha um trem, uma locomotiva em cima do trilho. E o trilho, um lado do trilho era a soberania de Deus, e o outro lado do trilho era a responsabilidade do homem. E essa locomotiva ele mostrava que a roda, uma estava num lado na soberania de Deus e a outra estava do outro lado na responsabilidade do homem. E o eixo que unia essas duas rodas era a fé.
Então, eu unir essas duas coisas é só pela fé. Porque se eu quiser pegar essa linha do trem e essa linha do trem e unir as duas, ela não vai ter função, porque o trem só funciona se elas estiverem separadas. Porque se eu unir lá na frente, ele descarrilha e você perde tudo. A verdade de Deus, ela vai junto, paralela a essas duas verdades. A soberania de Deus, a responsabilidade do homem. Não une as duas coisas, porque não vai dar certo. Nem separe, como o calvinista fez. O calvinista falou, não, é só a soberania de Deus. Então eu não preciso pregar o evangelho, por quê? O que adianta? É quem escolhe, não é quem eu prego. Por outro lado, o arminianismo foi e pegou e falou, não, então eu só aceito a linha do lado de cá, o trilho do lado de cá, que é a responsabilidade do homem. Então, como é a responsabilidade do homem, eu tenho que pregar o evangelho para quanto mais possível, para salvar bastante, porque ele tem a responsabilidade de ouvir, e eu tenho a responsabilidade de ensinar. As duas coisas são verdadeiras. Porém, eu não posso juntar as duas e nem separar uma da outra. Elas têm que andar juntas. E nós temos que entender que a fé une as duas. E aí eu consigo entender o que é a soberania de Deus e o que é a responsabilidade do homem. Mas, em suma, o livre-arbítrio nós não temos. Nós só vamos ter responsabilidade quando nascemos de novo. Aí nós temos responsabilidade de crescer. O irmão A Mauri, ele postou a pergunta e mencionou Romanos 7, ele fala, a passagem em Romanos 7,15, pois o que não faço, não o entendo. Porque o que quero, isso não pratico, mas o que aborreço, isso faço. Condiz com o conflito na carne e do espírito? Da carne e do espírito? Como eu já tinha falado antes, não é. Isso daí não é o conflito da carne com o espírito. Isso daí é o conflito do homem que nasceu de novo e ainda não entendeu o que é a obra de Cristo para ele na cruz. Ele ainda tem que aprender. Existe um período de tempo entre nascer de novo e crer no evangelho da sua salvação. Esse período de tempo pode ser 1/1000º de segundo ou pode ser a vida inteira. No finalzinho da vida ele vai entender, crer e acabou. O que eu sei é o seguinte: quando nasce de novo, Deus começou uma obra soberana nesse homem. E ele vai levar essa obra até o final. O problema é que nós, homens, todos nós, somos limitados ao tempo. Entende? Nós somos limitados ao tempo. Eu sei do presente, eu posso ler sobre o passado e nunca sei nada do futuro, porque ele não aconteceu ainda para mim. Conforme vai passando o tempo, ele vai acontecendo. Muitos perguntam, então como é que vai ser assim? A pessoa nasce de novo e se ele morrer sem crer? Isso não é a minha função. Isso é a função de Deus que começou a obra. Mas ele não quer que nenhum se pereça, mas que todos sejam salvos. E aquele que começou a obra vai levá-la até o fim, vai cumprir essa obra. Então eu confio em Deus, que aquele que nasceu de novo vai até o último segundo da sua vida. Ele pode demorar até o último segundo da sua vida para quê? Mas certamente ele vai crer e vai ser selado e a obra vai ser completa nele. Deus não faz uma obra que seja incompleta. E também o homem não pode frustrar essa obra. Porque se qualquer homem nascido de novo pudesse falar, não quero evangelho e fosse para trás, ele seria mais poderoso do que a obra de Cristo. Você entendeu como? Se eu tiver a capacidade de ter nascido de novo e falar, não quero novo nascimento e voltar para trás, eu estou sendo mais forte do que o poder de Deus de me salvar. Mas Deus é poderoso para salvar. E o que começou a obra vai terminar. Não vai ficar no meio do caminho. Não vai ser como aquele imprudente que começou a construir a torre e não fez os cálculos. E parou no meio e falou, acabou o dinheiro. Não, esse não é Deus. Deus não é assim, não é Deus de confusão, de desordem ou de má organização. Ele é um Deus perfeito. Nós temos que confiar que Deus vai cumprir a obra em todo mundo e que ninguém, nenhum pecado do homem vai frustrar os propósitos de Deus até o fim. Ele vai cumprir aquilo que ele fez, porque ele é Deus. E nós não podemos achar que Deus seja igual ao homem que falha em tudo, né? Uma irmã postou aqui também, estão mandando no privado também. Ela fala assim,
Perceba então que o importante é nos oferecer a Deus e oferecer nossos membros a Deus. Essa seria a forma. Uhum. O irmão de Gustavo de Limeira também queria fazer uma pergunta. Tá escutando, Gustavo? Ele ia fazer. Não dá para escutar. Não tá dando, tá quebrado. Não tá dando para ouvir a pergunta. Sim, se quiser pode digitar, eu leio também, qualquer coisa. Enquanto isso, eu achei aqui o trecho que ele fala sobre o velho homem e a carne, a diferença. Fala, muitos usam o termo velho homem em substituição à carne, como se o velho homem fosse a nossa natureza caída pecaminosa. Mas isso não está correto. O velho homem e a carne não são sinônimos. Darwin observou, o velho homem tem sido habitualmente usado de forma incorreta para referir-se à carne. Tem as versões que traduzem o nosso velho eu. Aliás, uma coisa que eu queria falar, muito cuidado com as versões de Bíblia que se pegam. Esse capítulo que nós estamos estudando aqui, o versículo 1 do capítulo 6 de Romanos, deixa eu voltar lá, fala assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Na versão NIV, e na linguagem de hoje, em algumas outras versões, ele fala, que diremos, pois? Continuaremos pecando ou pecaremos? E não é isso. Permaneceremos no pecado, porque aqui não está falando dos pecados, ele está falando do pecado. A palavra de Deus é bem distinta nisso daí. Ele fala do pecado e dos pecados. Vem em Romanos, os primeiros 5 capítulos, está tratando do pecado. Só depois começa a falar dos pecados. Por isso que nós vemos que em Romanos 7 tem aquele conflito, né, do homem nascido de novo que não entende e ele fica confuso com esse negócio do pecado, as coisas que ele quer fazer, ele faz, as que ele não quer, ele faz e tudo mais. Ele digitou aqui a pergunta. Ele falou, muda um pouco o tema, mas ele falou que queria entender qual é a relação do Hades com o seio de Abraão mencionado por Cristo. Tá bem, não tem nada do que ele estava falando, mas isso aí dá mais uma reunião. Mas eu vou falar. Hades, o seio de Abraão e Hades. Na realidade, o Hades não é um lugar, como muita gente pensa. Ali esse versículo que fala da parábola do rico, né? E Lázaro. Onde que está isso aí? Fala para mim. Lucas 16, acho que 19 em diante, né, irmão? Lucas 16, 19 em diante. Acredito isso. Esse trecho aqui, deixa eu ver aqui no... tá. Okay. Onde fala de Hades aqui. Na nossa versão fala Hades? Eu acho que a atualizada fala, mas essa aqui, a revista é a fiel, não. Corrigida é fiel, não. Na minha corrigida fala Hades, no versículo 23. E no Hades, eu vou ver aqui. A nossa versão é correta. A versão no King James fala de inferno. Na realidade, o Hades não é um lugar. Muita gente confunde o Hades porque na nossa versão eles misturam Hades com inferno e tudo mais. A palavra inferno no Novo Testamento não é Hades. O Hades é uma condição. Quando alguém morre, o espírito e a alma deixam o corpo. O corpo sem o espírito, sem a alma. Então, essa alma, esse espírito, sem o corpo,
está numa condição de Hades, que a gente chama. E isso é válido para cristãos e para incrédulos. Um incrédulo, quando morre, o seu espírito e sua alma deixam o seu corpo e ele também está nessa condição de Hades. Porém, o cristão que morreu com fé em Cristo Jesus, o cristão verdadeiro, ele morre, ele está nessa condição de Hades, porém, o seu espírito e sua alma estão no paraíso, com Cristo já. Foi a promessa de Cristo na cruz. Hoje estarás comigo no paraíso. O incrédulo, quando morre, o espírito e a alma deixam o corpo, eles ficam em tormentos. Então, aqui, quando fala isso aqui, ele está falando da condição que o rico viu o pessoal lá no Hades, nessa condição, assim. Vamos ler a parábola, porque daí a gente consegue falar melhor, né? Ora, versículo 19, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todo dia, os dias, regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Por isso que eles falam que é inferno, porque ele fala aqui que eles estavam em tormentos. Só que ele estava em tormentos porque ele morreu em pecados. Porque era parte da lei que o homem rico tinha que alimentar o mendigo que chegava à sua porta. E ele não fazia isso. E ele sabia que ele não tinha condições de sair dessa condição mais, ele não tinha como sair dessa condição, porque o que ele pede para Deus? Manda meus irmãos para ir pregar lá, porque ele sabia que ele não podia voltar mais. Ele já estava encerrado o problema dele, a sina dele já estava encerrada. Porém, ele estava em tormentos nessa condição de Hades. O que vai acontecer com esse rico nessa condição? No final do milênio, ele vai ressuscitar e vai ser julgado diante do trono branco de Cristo. Porque a ressurreição é dada em... São duas ressurreições que nós vamos falar. A primeira ressurreição e a última ressurreição. Ou a ressurreição para a vida e a ressurreição para a condenação. Todo aquele que tenha morrido pela fé, os santos do Antigo Testamento, todos aqueles que tiveram testemunho de fé, Abraão, Davi, todos aqueles do Antigo Testamento, eles vão ser ressuscitados quando Cristo vier no arrebatamento. E os crentes também serão uma coisa, mas eles não estarão junto com a igreja, eles são outra classe de pessoas. Quando passa os 7 anos de tribulação, no finalzinho dos 7 anos de tribulação, todos os que morreram na tribulação, os fiéis que morreram pelo testemunho do remanescente fiel, mas que morreram porque foram perseguidos pelos seus próprios irmãos judeus, também ressuscitam. Então, a ressurreição, a primeira ressurreição que a gente chama, ela dá em várias etapas. Cristo as primícias, depois de Cristo em sua vinda. Aí vem a segunda ressurreição, ou a ressurreição para a condenação, que é a ressurreição que vai ocorrer depois do milênio. Nessa ressurreição, todos se levantarão, vai serem abertos os livros e o livro da vida. E o nome que não for encontrado no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo de enxofre, onde já está lá Satanás e a besta e o anticristo e os seus anjos. Os anjos de Satanás que foram lá. O homem vai para lá também, o incrédulo. E não é que vai ser essa ressurreição, vai ser uma ressurreição de incrédulos para ver pelas obras se eles fizeram bem ou mal, se eles vão entrar para o inferno, vão para o céu, vai entrar para o inferno. Não. É ressurreição para condenação. Não é ressurreição para salvar alguns ainda não. É ressurreição para condenação. Então, esse Hades aqui
que esse homem rico está em tormentos, ele tem um abismo separando ele do seio de Abraão, que aí é a parte do Hades, que é os que morreram em fé e estão aguardando a ressurreição também. Esse que está no seio de Abraão, ele fala o seio de Abraão porque é uma linguagem que o judeu ia entender. Eles entendem muito bem que ela está no seio de Abraão. Estão lá esperando, juntamente com Abraão, o dia que serão ressuscitados. Então, tanto um quanto o outro, o que está no Hades como o que está no seio de Abraão, eles estão nessa condição de Hades. Mas não é um lugar. Um está nas delícias junto com Abraão, aguardando a bem-aventurança da manifestação do Filho de Deus, da manifestação, não, do arrebatamento, né? E o outro está no Hades em tormento, aguardando ainda o juízo, porque não veio nem o juízo. Ele está em tormento, mas ele ainda nem recebeu o que ele vai receber ainda, que é eternamente longe de Deus, também em tormentos. Mas é pior ainda, porque vai ser totalmente, ele não vai poder, eles não vão estar lá se lamentando porque eles não creram. Eles vão estar lá com ódio, rangendo os dentes porque eles estão lá. Eles continuam acusando Deus de injusto, mesmo lá no estado, lá no final, quando eles estiverem no lago de fogo e de enxofre. Acho que eu respondi a pergunta. Creio que sim. Voltando para o capítulo, a irmã Raíza colocou a pergunta. A palavra foi escrita e inspirada pelo Espírito. Mas por que Paulo diz no versículo 19, falo como homem? Porque Paulo aqui, capítulo... Deixa eu pegar lá. Isso está em Romanos 2, né? Não, Romanos 6 mesmo, capítulo. 6? Romanos 6, 19. Ok. Romanos 6, 19. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Toda vez que Paulo fala falo como homem, é que ele não está querendo ser desrespeitoso a Deus ou às pessoas a quem ele está falando. Ele está falando, falo como homem por causa da fraqueza deles. Eles eram fracos na carne. Então, como homem, ele estava falando, assim como apresentaste os vossos membros para servir a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servir a justiça para a santificação. Isso ele estava dizendo, assim como vocês fizeram tudo aquilo lá de errado, agora vocês façam, agora apresentem-se a Deus. Mas quando ele fala, falo como homem, não é porque não está inspirado o que ele falou. Eu estou falando de Romanos 2, porque lá em Romanos 2 ele fala isso também. Olhem lá em Romanos 2, quando ele usa a expressão falo como homem, é o versículo... Não é Romanos 3:5, Lineu? 3? Pode ser, peraí, deixa eu ver. 3:5, acho que é o próximo capítulo. Ok. Aqui, Paulo estava fazendo uma retórica, que é um modo de oratória em que você faz a pergunta e tem a resposta para manter o pensamento do que ele está querendo discorrer. E como ele sabia que o fato dele falar que os judeus tinham que, se convertendo, eles também teriam a mesma posição dos gentios, que não tinham nada a ver com as promessas, eles não aceitaram o testemunho de Paulo, ou não aceitaram o que Paulo ensinou, e então começaram a acusar Paulo de várias coisas, de que ele não tinha respeito pela fidelidade de Deus, que ele era... Então ele põe em forma de retórica. São 4 coisas aqui, objeções que ele põe. A primeira objeção é: qual é, pois, a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muito, em toda maneira, porque primeiramente a palavra de Deus lhe foram confiadas. Ele fez a retórica, o primeiro versículo, e veio a resposta em segundo. Por quê? Os judeus estavam acusando ele de que ele estava desfazendo da circuncisão, estava menosprezando o judeu na sua herança como descendente de Abraão, porque ele ia ter a mesma posição de um gentio nos céus, como igreja. Lembre-se
que cristão é tirado tanto dos gentios quanto dos judeus. E o judeu não queria aceitar isso, ele não queria nada com o gentio. Ele era tão orgulhoso da sua posição, da sua descendência de Abraão, da sua circuncisão e de ser o portador dos oráculos de Deus, a lei. Ele não queria o gentio lá. Então ele entra em conflito com Paulo por causa disso. Nós vemos isso claramente em Atos. Quando Paulo está lá falando, ele fala com os judeus em hebraico, fica um silêncio terrível lá. Até o momento que ele fala que os gentios iam ser ressuscitados também. Aí pronto, fora com esse homem. Quase mataram ele. Por quê? Porque os judeus, o orgulho nacional deles não permitia que eles aceitassem que os gentios iam ter essa posição. Porque eles tiveram todas as promessas e agora, de repente, vem Paulo dizendo aqui que tem promessas melhores do que a nossa e que nós, para fazer parte, tem que ficar junto com o gentio lá. Não quero. Então, a primeira coisa que eles começaram a acusar Paulo é que Paulo estava desprezando a vantagem dos judeus de serem a nação de Deus e de que ele não menosprezava a circuncisão. Mas Paulo, então, a retórica que eu digo é isso. Ele coloca como ele dizendo, mas na realidade quem estava dizendo eram os judeus. Estavam falando que ele estava dizendo isso. No versículo 3, ele fala outra vez: pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. Ele põe essa suposição, sabendo que os judeus falavam isso. Paulo está falando que, já que o incrédulo, na sua incredulidade, foram salvos na sua incredulidade, então ele aniquila a fidelidade de Deus? Não pode ser. Paulo responde: de maneira nenhuma. Longe o tal pensamento. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem e tal. Quando ele chega nessa do versículo 9, que é a pergunta que a irmã fez, que ele fala como homem, onde que está isso? Não, é no 5 que ele fala. No 5. E se a nossa injustiça, por causa da justiça de Deus, que diremos, porventura, será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Paulo está falando isso, mas volta a dizer, é retórica. Ele está falando dos judeus que estavam afirmando isso, que Paulo estava dizendo que Deus era injusto, porque ele ia, no final, por causa da injustiça dos judeus, aqui, por causa da... Se a nossa injustiça, por causa da justiça de Deus, e se a nossa injustiça, por causa da justiça de Deus, o que diremos? Porventura será Deus injusto? Eles estavam acusando Deus, ele estava dizendo que Paulo estava dizendo que Deus era injusto. E Paulo fala: digo como homem, porque quando você fala Deus é injusto, você não pode usar termos assim para Deus, porque você não pode nem fazer uma suposição dessa. E quando tem outros trechos que ele fala isso, falo como homem. Ou quando ele foi falar da sua vida antes de se converter, ele fala: falo como homem. Judeu dos judeus, da babá, mas isso não é que dizer que ele não estava sendo inspirado. É a palavra de Deus, mas é um diálogo. Por exemplo, tem os diálogos de Satanás. Não é inspirado por Deus? O que o diabo falou para o Senhor Jesus? Sobe naquele monte e tudo que está... É Satanás falando. Satanás não tem um diálogo com Eva? Está lá registrado. É a palavra de Deus? É a palavra de Deus, mas está falando de Satanás. Então, não é porque está escrito assim, é que está dizendo que não é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, mas Paulo estava como que dizendo: estou falando como homem, por causa da fraqueza de vocês. Entendeu? A Elaine colocou uma pergunta no chat. Aí, eu queria acrescentar aqui também, né? Ela falou que falar um pouco sobre o final do versículo 5. Também o seremos da sua ressurreição. No versículo 5, capítulo 6. E eu queria também acrescentar uma pergunta, que às vezes eu já vi alguns irmãos falando que o batismo ele representa só a morte e o sepultamento, não tem a ver com a ressurreição. Né? Porque às vezes nas denominações é ensinado que o mergulhar seria a morte e o levantar seria a ressurreição, mas que não tem a ver. Seria isso mesmo?
Eu já ouvi gente falar que você é batizado na sua morte, você é sepultado, e quando levanta, é como dizendo que é uma nova criatura. Eu nunca li nada sobre isso daí, não posso responder isso para você com toda certeza. Mas o que é interessante é que no versículo 4 fala de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ele conecta a ressurreição, mas eu não sei se simboliza ou não na coisa. Posso dar uma pesquisada nisso aí depois, né? A pergunta da Helene, mais sobre o versículo, final do versículo 5. A nossa ressurreição vai ocorrer quando, no arrebatamento, o Senhor Jesus vier. Isso fala, e é em Tessalonicenses que fala sobre isso, né? Bom, de qualquer modo, assim como nós fomos sepultados juntamente com ele na semelhança da sua morte, nós seremos também ressuscitados. Seremos, na sua ressurreição, seremos semelhantes a ele. Ou seja, nós seremos ressuscitados num corpo transformado. E seremos igual como ele é. Assim como ele é, nós seremos. Existe esse fator de que, como noiva de Cristo, nós agora como noiva, um dia vamos ser ressuscitados e juntos com aqueles que morreram, nós que estivermos vivos, transformados, e os que morreram ressuscitam também com esse corpo transformado, juntos nos uniremos com Cristo e seremos com ele a esposa do Cordeiro. Em semelhança com ele. Porque ele fala em Efésios, porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a uma mulher, e serão os dois um só. Ela será osso dos meus ossos e carne da minha carne. Mas grande é esse mistério, porém digo com respeito a Cristo e à igreja. Então, aquilo que o casamento simboliza, o homem deixa seu pai e sua mãe e se une, e os dois são um só. Ela é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Esse mistério é a igreja que está sendo mostrada. Então, nós seremos um com Cristo. Em unidade, não é união, unidade. Nós seremos unidos com Cristo para sempre. E manifestaremos a sua glória ao mundo aqui na terra por meio da vinda do Senhor, na sua manifestação, né, que é a segunda vinda de Cristo, em que ele virá para ser glorificado em seus santos. Ou seja, nós cristãos santos, a noiva de Cristo, estaremos unidos com ele, e quando ele vier se manifestar, nós resplandeceremos essa glória na terra e eles vão ver em nós as glórias de Deus. Então, nós seremos na semelhança dele, né? Nós não seremos, não assentaremos à direita de Deus como Cristo faz, mas nós teremos uma posição de altíssimo privilégio. A irmã Jade postou uma pergunta. O irmão disse: quando pecamos, pecamos na luz. Se Deus Pai nos olha e enxerga Cristo, então ele enxerga o nosso ato do pecado? Ele não enxerga o nosso ato do pecado? Se enxerga, teríamos, por meio da palavra, como entender qual seria a reação de Deus no momento em que nos enxerga pecando? Bom, Deus nunca fica contente de ver um filho seu pecando, né? É a mesma pergunta eu falar assim, qual pai aqui que gosta de ver o filho fazendo coisa errada? Nenhum. Não tem pai que goste de ver o filho fazendo coisa errada. A não ser alguns malucos hoje em dia, né? Mas, mesmo assim, Deus não é assim. Acontece que existe alguma coisa que Deus não pode ver?
Se eu descer no mais profundo do abismo, ele está lá. Se eu subo no mais alto, lá ele está. Que é aquele salmo 131, se eu não me engano, não lembro que salmo que é esse. Mas eu não tenho jeito de me esconder de Deus. Nós pensamos que quando nós pecamos escondidinho, ninguém está vendo. Mas todas as nossas obras são escritas. Agora, existe uma diferença entre eu esquecer de um pecado e eu não querer lembrar dele. Cristo não se lembra dos nossos pecados. Não é que ele esqueceu dos nossos pecados. Porque o ato de esquecer o nosso pecado seria passar por cima dele e não dar importância para ele. Deus não faz isso. Sabe por que ele não faz isso? Porque esses pecados já foram pagos na cruz. Ele já fez o juízo cair sobre o seu filho por causa desse pecado. Desse pecadinho que você está fazendo hoje, dos que você pode vir a fazer amanhã. Porém, o que você perde com isso? Ao pecar, a vida, a salvação? De jeito nenhum. Mas você perde a comunhão com Deus. Se você insiste em caminhar no pecado, em fazer o que é errado, sabendo que não é assim, porque nós temos o Espírito Santo, nós sabemos como nós pecamos. Pecamos na luz, pecamos porque escolhemos pecar. Porém, cada vez que a gente faz isso, se a gente rejeita a boa consciência para com Deus, nós vamos cada vez mais sendo cauterizados, a ponto de Deus ter que agir de outro modo. Então, é mais ou menos, eu uso sempre o exemplo da família porque é válido, né? É mais ou menos assim, meu filho está fazendo alguma coisa errada ali. Eu falo, filho, você sabe que eu não gosto que faça isso, pare de fazer. Vira ali um pouco, ele está fazendo de novo. Repito com muita paciência, que eu não tinha com meus filhos, mas tento ter a paciência. Então, chega um momento em que eu vejo que ele não vai parar de fazer isso. Aí eu vou lá e disciplino ele. E eu posso disciplinar de várias formas. Geralmente, a gente começa com a disciplina mais simples para as coisas mais simples e as disciplinas mais severas para as coisas mais severas. Mas nós temos que disciplinar. Porque se nós não disciplinarmos, que filho que o pai não disciplina? Porque se nós não tivermos disciplina, nós somos bastardos. Nós não temos um pai. Nós temos um pai. Então, ele nos disciplina assim. Muitos reclamam. Ai, Deus é muito severo e tal. Não, você que é muito pecador. Você que é muito desobediente. Não é Deus que é severo. Ao contrário, ele é um Deus de amor a ponto de dar seu filho por você. E você continua fazendo a coisa errada, pecando depois de saber que já está morto para essas coisas. Então, vai um, vai outro, até o ponto, porque é um progresso, né? Vai progredindo, cada vez você vai se distanciando mais de Deus, a ponto de que alguma coisa Deus vai fazer para chamar a sua atenção. Entendeu? E pode ser uma coisa muito séria, se você está fazendo alguma coisa muito séria de errado, vai ser muito séria a sua disciplina. Eu me recordo nós tínhamos um irmão entre nós, foi inclusive meu padrinho de casamento, e ele era uma pessoa assim, muito assim, ele era excelente para traduzir, ele conseguia traduzir os irmãos que vinham aqui. O irmão falava assim, uma sentença de 1 minuto, ele conseguia repetir igualzinho a sentença. E ele sabia muita doutrina, ele era um irmão mesmo, ele era um irmão verdadeiro. Tá? Só que, com o passar do tempo, ele continuava solteiro, ele via tentando arrumar uma esposa, nunca conseguiu e tal. E ele começou a desanimar um pouco, a se distanciar, comprou uma moto, aí ele começou a namorar uma menina, ele pregava o evangelho para ela, para ver se ela salvava, ele conseguia ficar com ela e tal. E para encurtar a história, ele acabou comprando aquele Strike. Strike é aquela asa delta com motor, que você vai sentar na cadeirinha. E ele não só comprou isso daí, como ele começou a fazer manobras com isso, que não era para fazer. Ele fazia looping, stall, dava queda livre, subia. E eu falava, não, mas é resistente, funciona tal. Já tinha até comprado um paraquedas, porque todo mundo está falando, para com isso, rapaz, você vai acabar se ferrando, você vai acabar morrendo. Não, eu sei, mas eu estou tomando cuidado, mas o negócio é resistente e tal, mas comprou um paraquedas e tal. Teve uma reunião numa quarta-feira aqui, meu sogro estava aqui, e ele falou a respeito disso. Ele estava, sem saber do que estava acontecendo, ele falou, às vezes a gente age assim, a gente está andando na rua, né? E tem um sinal vermelho. Eu dou uma olhadinha, passo, não aconteceu nada.
Aí fala, próxima vez eu vou assim, dou uma olhadinha de novo, passo, não aconteceu nada. Então não está acontecendo nada. Aí começo a passar, até o momento que acontece alguma coisa. Vem um caminhão e leva tudo. De que adiantou todas as vezes que você cruzou e nada aconteceu, se na última aconteceu pior? E falou isso na reunião. Isso foi numa quarta-feira. No final de semana, nós fomos viajar, era em 1994. Naquele dia, no sábado, estava tendo o jogo Brasil e Holanda. Lembro até hoje isso. Estava lá na casa do Batista, ele morava em outra cidade, bem longe daqui, Avaré. E tocou o telefone, eu fui atender, era um irmão falando, olha, o nosso irmão teve um acidente e morreu. E daquele dia em diante eu entendi o que é o pecado para a morte. Ele tinha sido avisado por anos seguidos, cuidado com isso, para de ir atrás dessas coisas, larga dessas coisas, tal, e ele continuava fazendo. Ele falava, vou parar, e continuava testando até onde dava. Quantos faróis vermelhos eu posso cruzar? Só que o último ele não cruzou. Aconteceu. Então, às vezes nós pensamos, peraí, Deus vai fazer isso? Vai me matar? Sim, porque se você está sendo um mau testemunho na terra, a ponto de que ele fala uma vez, fala 2 vezes, fala 3 vezes e você continua a mesma coisa, ele vai falar, é melhor vir aqui para o céu para ficar comigo do que lá na terra dando mau testemunho. Se você é um verdadeiro filho de Deus. Então, eu acho que nós devemos prestar muita atenção no Deus que nós temos. É um Deus de amor, que não se ira de imediato. Eu falhei muito com meus filhos. Virava e mexia, eu pegava o chinelo e dava chinelada e batia. Hoje acho que eu ia para a cadeia se eu fosse criar meus filhos hoje, de tanto que eu batia neles. Me arrependo de ter, às vezes, ficar irritado com eles, de brigar e gritar e tal, mal. Porém, depois de um tempo, um dia desses aí, eu abri no WhatsApp, no Facebook, e eu vi uma postagem de um filho meu. E ele estava em inglês, mas eu traduzi no português. Ele falou assim, quando eu era criança, apanhei muito de meus pais. E com isso, criei um trauma de infância chamado respeito aos outros. Eu falei, será que eu bati muito? Será que valeu? Então, às vezes a gente pensa que está excedendo, mas não é. É necessário, às vezes é necessário. E, lógico, eu erro, nossos pais erram em disciplinar, às vezes, o filho. Às vezes você excede. Mas Deus não erra. Ele disciplina na medida certa. E nós nunca vamos dizer que Deus foi exagerado em disciplinar uma pessoa a esse ponto. Ele pode fazer sim, porque só Ele sabe o que está no nosso coração. E nós só vemos o superficial. Também dou exemplo dos meus filhos. Meus filhos falam hoje para mim, pai, você não sabia o que nós fazíamos. Se o senhor ficava bravo de subir no telhado, a gente fazia coisa muito pior do que isso. E aí eles começam a contar o que eles faziam, né? Muito do que eles contam, eu sabia que eles faziam, mas aquele negócio que você faz como um pai fica alongando. Vamos esperar um pouco mais, ver se eles crescem, saem dessa fase. Mas Deus é perfeito. Deus não é imperfeito. Deus não é o homem para que erre. Deus é perfeito. E certamente nós vamos um dia olhar para trás e falar, eu tenho um trauma aqui nos céus. Eu estou aqui porque ele me disciplinou. Entendeu? Eu queria fazer outra pergunta agora né? Da questão prática, né? A gente viu, né? Saber, reconhecer e a outra, não é? Esqueci. Apresentar. Na prática, como isso ocorreria? Porque acho que se a gente ia acabar impondo leis, né? Eu vou então, porque a gente às vezes acaba caindo nisso. Para eu me apresentar ao Senhor, agora eu vou começar a ler 5 capítulos da Bíblia por dia, orar 3 horas, isso aqui. E aí acaba entrando no legalismo. Como seria na prática essa apresentação, esse reconhecimento? Na hora da tentação, o que fazer, como fugir e tal? Bom, eu diria o seguinte, todo o caminho do cristão começa no joelho. Então, qualquer coisa que você tenha, qualquer problema que você tenha para resolver, qualquer coisa que você tenha feito,
Se já fez a sua própria vontade e viu que está errado, se ponha de joelho e confesse. Se você não sabe se é a sua vontade, se deve fazer ou se não deve, se ponha de joelho e peça direção a Deus. Se você fez, se ponha de joelho e fale, fiz não para ganhar alguma coisa, mas me ensina a fazer melhor. Entendeu? Tudo começa no joelho. O cristão tem a sua vida no joelho, orando, pedindo a Deus, confiando em Deus e não confiando em si. Não confie na carne, porque a carne ela é manhosa. Ela sabe dar desculpa para todas as coisas. Sabe dar desculpa porque foi exatamente o que Adão fez. Adão, onde estás? Foi a mulher que errou, a mulher que tu me deste, acusou a mulher e Deus. Nós somos assim. Mas quem é o culpado? Não fui eu, hein? Quando eu ia disciplinar meus filhos, a primeira coisa que eles falavam, foi ele, não foi ele, não fui eu, não era ninguém. Todo mundo era santinho. Às vezes tem que falar assim, então vai apanhar os três para saber quem é que está errado. E eles falam, não, mas não está certo, pai, isso é injusto. Mas, realmente, nós temos desculpa para tudo. Então, não confie na carne. Nós não confiamos na carne. Então, o meu caminho, o que eu acho, o caminho correto para a gente fazer isso, é em submissão à vontade de Deus. E santificação não quer dizer beatitude. Não quer dizer o que no mundo pensa de santificação. Santificação é separação para ser usado para Deus, por Deus. É separação para Deus. Então, o mundo, com os seus problemas, não faz parte do nosso problema. Nós estamos agora separados do mundo para servir a Deus. Então, se apresente. Muitos podem falar, escuta, mas eu tenho que me apresentar no exército. Como é que eu faço? Você tem que ir lá e se apresentar. O que vai acontecer lá? Eles vão te instruir pouco a pouco. Então, nós temos que nos apresentar a Deus e pouco a pouco nós vamos aprendendo a confiar mais nele e menos em nós. Porque enquanto nós estamos confiando mais em nós do que em Deus, achando que temos a solução para os nossos problemas, independente de Deus, eu não vou levar esse problema porque é muito pequenininho, ficar ocupando Deus com meus probleminhas. Não, o que ele quer ouvir de você é nas mínimas coisas você ter lá a sua exposição. Senhor, eu não sei o que fazer. Está aqui, ó. Aos teus pés eu coloco isso. E ele vai mostrando. Agora, quando falhamos, também é o joelho. Resposta, vai lá e ajoelha e confessa. E a paz, não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus, em oração e súplicas, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, encherá os vossos corações. Essa é a fórmula. O Anas fez uma pergunta. Você quer falar no microfone, Anas? Ele falou, como aplicar em nossa vida prática o conhecimento da verdade da nossa identificação com Cristo? Morte, sepultamento, ressurreição e ascensão. Na prática, é você saber que tudo o que você sabe de Cristo é válido para você também. Porque você está onde? Em Cristo Jesus. Então, a prática do dia a dia é comunhão com Ele. É comunhão com Ele. Como eu posso saber a vontade de meu Pai? Perguntando para Ele. Como que eu posso saber tudo nele? Então, essas coisas que a gente sabe, a gente deve considerar, ou seja, eu já sei essas coisas, já sei quem Deus é, já sei que Cristo morreu pelos meus pecados, ressuscitou dentre os mortos, está sentado à direita de Deus. Agora, eu considero tudo isso na presença de Deus e me apresento. Me apresento a Deus. Eu acho que a prática do dia a dia, você vai aprendendo. Seria mais ou menos você perguntar para mim, como é que eu faço uma cirurgia cardíaca? Mas você está no primeiro ano de faculdade ainda? Você nem passou pela cardiologia ainda. Você sabe que todo médico tem 6 anos de medicina e quando ele sai da faculdade de medicina, ele entra no hospital, praticamente ele não sabe fazer nada. Ele sabe tudo, teoricamente, mas a prática ele não teve ainda. Aí, o último ano de medicina, a gente faz a prática.
é o internato, chamado internato. Você vai nas principais especialidades, principais divisões da medicina. Pediatria, clínica geral e clínica médica, cirurgia e obstetrícia e ginecologia. Você tem que passar nessas 4 áreas. Depois que você passou nessas 4 áreas, aí você está dentro do hospital, vai aprender a atender urgência. Se você for intensivista, vai ter que fazer uma residência 3 anos, mais 4 anos. Dependendo do que você vai fazer, que é mais difícil ainda, você vai ter 5 anos de residência. Então, depois de 11 anos, você está apto a fazer uma cirurgia no cérebro. Entendeu? Você sabe fazer um transplante cardíaco. Mas ninguém sai do primeiro ano de faculdade e vai fazer um transplante cardíaco. Ele tem que ter exercício na profissão, ele vai ter... Eu falei isso até com minha esposa outro dia. Hoje, depois de 40 e tantos anos de formado, tenho 46 anos de formado, hoje eu atendo os pacientes totalmente diferente do que eu atendia há 30 anos atrás. Eu tenho uma experiência hoje diferente, eu sei mais como tratar e como fazer, como abordar o paciente. A mesma coisa, eu não vou dizer que aprende a ser cristão como se aprende medicina, mas é uma questão de exercício. É uma questão de pegar na massa e ir e tal. E saiba que há diferentes níveis de aprendizado, há diferentes níveis de conhecimento de Deus. Mas Ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Por isso que Ele está em ocasiões como essa. Está todo mundo sentado aí ouvindo a experiência de alguém. E eu estou querendo aprender também. Porque não pensem que eu não aprendi falando tudo isso, não. A gente aprende, porque eu estou falando, mas também estou ouvindo. E fui na palavra procurar e ver e aprender mais, e a gente vai aprendendo aos poucos assim. A prática do negócio é o nosso dia a dia, a nossa comunhão com Deus, em oração e em submissão à vontade dEle. Volto a repetir o que eu sempre falo. Todo mundo que pensa que o Senhor Jesus, o que mais fez na vida aqui, enquanto aqui na Terra, foi curar e perdoar pecados. Não foi. Foi orar. A gente vê nas escrituras que o costume dele era sair para orar, para ficar em comunhão com Deus. E que seja esse o nosso costume, o nosso espelho. Nós temos um que podemos nos espelhar. Ele é o nosso padrão. Então é assim que nós devemos procurar ser. Buscar Ele em todas as coisas. Assim como Ele buscava o Pai, nós podemos buscar a Ele e temos acesso direto ao Pai por meio dele. Uma última pergunta que está aqui no chat, mudando um pouco de tema, mas o irmão já fez pergunta faz um tempinho. E também ontem, quando o Petro estava falando, também foi tocado no assunto, né? Então acho que os outros irmãos também vão achar interessante. Ele diz aqui, irmão Eneu, o que significa a parte "e há eunucos que se castram a si mesmos por causa do reino dos céus"? Mateus 19:12. Mudando de assunto. Eu sei. Nesse trecho está falando que existem eunucos, que nasceram eunucos, e aqueles que se castram a si mesmos por causa do reino dos céus. O que é um eunuco? Vocês sabem da história. O eunuco era... Quando, na época que isso foi escrito, o sistema de governo em quase todo o mundo, todo lugar civilizado e não civilizado, basicamente todo lugar civilizado, o sistema de governo era reinado, era um rei. E o que eles faziam? O que um rei faz? Naquele tempo, e até hoje, quase todos são assim, saía para a batalha. É batalha. Enquanto ele saía da batalha, ia lá para ficar lutando e ganhando mais terras, vencendo o inimigo e tudo mais, ficava no castelo a sua esposa e as mulheres da corte. E, logicamente, nós sabemos como um homem é. Então, o que existia? Existiam os eunucos em que os reis castravam eles para que não houvesse o problema sexual envolvido no negócio. Para que o desejo por uma mulher não existisse neles, porque uma vez castrados, mudava-se todo o padrão hormonal dele e ele passava a não ter interesse. E nem tinha jeito também de fazer qualquer coisa, né? Então, existiam aquelas pessoas que o próprio rei fazia
os castrava para eles serem eunucos. Mas aqueles que nasciam já assim também eram usados como eunucos na corte, porque eles já nasciam com o defeito e não podiam se procriar. Então, de modo nenhum, o rei ia ter um filho bastardo. Não era uma coisa boa ter um filho bastardo. Então, eles não queriam isso. Então, eles faziam isso e castravam. Agora, quando ele está falando aqui de alguém se fazer eunuco, se castrar a si mesmo por causa do reino dos céus, nós sabemos que todo jovem, adolescente, ele começa já a despertar para procurar uma esposa. Ele quer, o negócio dele é arrumar uma esposa. Mas existem irmãos que querem se dedicar tanto à obra do Senhor que eles preferem não se envolver com mulher, como Paulo, por exemplo. Ele fala que bom seria que todos fossem como ele, que não se casassem. Porque o que casa, ele tem que dividir o tempo dele com a mulher, porque ele tem que cuidar dela. Se ele estiver livre dela, ele está mais livre para servir o Senhor. Se ele quiser fazer isso, ele se abstém dos desejos normais que existem no homem de procurar uma esposa, ele se castra, no sentido de não vai buscar uma mulher, ele não vai casar, ele vai ficar solteiro para servir ao Senhor. É esse o sentido. Não tem nem um pouco de sentido de que ele vai se cortar para fazer isso. Assim como fala, se o teu olho se o teu olho te escandaliza, arranca-o, porque é melhor entrar com o olho nos céus do que com os dois ser lançado no fogo, onde o bicho não morre e tal e tal. Por causa disso, uma vez eu li um livro em que usaram isso para dizer que as pessoas tinham que tirar um olho mesmo para entrar no reino do céu. É lógico, não era nem cristão, era um negócio de transcendentais lá, que eu me envolvi uma vez com essas coisas, né? Muito tempo até na minha vida. Então, nós não podemos levar literalmente isso. Eles não estão se castrando no sentido de se tornar estéreis para Deus. Ao contrário, eles estão querendo servir tanto a Deus que eles preferem não casar para não ter o tempo perturbado por uma esposa que faz isso para mim. Não, não é assim a coisa, mas seria isso. Ele tem que cuidar, porque o marido tem que cuidar da esposa. Ele tem que dividir o amor dele com a esposa. Ele tem que ir trabalhar para ela, ele tem que fazer as coisas. Ele não é independente, ele depende de estar cuidando dela, porque ela depende dele. Hoje em dia não é tão intenso o negócio assim, mas naquele tempo em que as mulheres não trabalhavam, era assim, sim. A mulher sozinha não podia fazer nada. Por isso que tinham tanta atenção da Assembleia naquela época. Porque além de não existir pensão ou INPS ou aposentadoria, ainda a mulher viúva não tinha o marido para cuidar dela. Ela não tinha como comer se alguém não cuidasse dela. E se ela não tinha filhos nem nada, quem tinha que cuidar eram os irmãos. Então, esses se castram aqui não tem nada a ver com eles se mutilarem para então, como um eunuco, servir a Deus. Deus não quer nem saber disso. Mas está mais relacionado a ele não perder o seu tempo com outras coisas. Amém. Deu o nosso horário, está dando 10 horas. A gente pode orar para finalizar. O Onassis vai orar para a gente. Aí? Amém. E aproveitar para a gente orar pelos irmãos, né? Parece que teve um incêndio, né, lá em Limeira Exato. Se puder explicar para a gente um pouquinho melhor, Lineu, você está aí mais próximo. Foi hoje à tarde, por volta das 2h, 2h30, o mercado municipal de Limeira começou a pegar fogo e destruiu praticamente todo o mercado. E nós temos 2 famílias que tinham lojas lá, daqui de Limeira. Uma delas, inclusive, o filho dela também tinha. Então, eram 3 envolvidos no negócio, né? E queimou tudo, eles perderam tudo. Então, vou orar por eles, né? Porque foi um incêndio de grandes proporções. Era um mercado municipal relativamente grande, né? Começou bem no centro, e aí ninguém conseguiu reter o negócio e foi até consumir quase tudo. Podemos orar por ele, sim. Ninguém se machucou. Que bom. Que bom. Então, vamos orar. Nosso Deus e Pai,
Te agradecemos pelo Senhor Jesus. Te agradecemos pela vida que temos em Cristo. Te agradecemos por saber que em Cristo Jesus hoje somos livres, salvos e podemos desfrutar da verdadeira vida. Obrigado pelo Senhor Jesus que derramou seu sangue ali naquela cruz por nós. Obrigado por ter nos retirado de todo o lamaçal do pecado, da escravidão que tínhamos pelo pecado e agora estarmos habilitados a servir ao Senhor, agora habitados pelo Espírito Santo. Obrigado, Pai, por esse privilégio que nós temos em Ti. Obrigado também, Pai, por esse dia do Senhor, o qual Tu deste a cada um de nós, pela Tua graça, misericórdia. Te agradecemos pela Tua bondade conosco nesse dia. E agradecemos por esse momento aqui, em que estivemos juntos, aprendendo um pouquinho mais da Tua palavra, passando um tempo nas Escrituras, podendo, né, mutuamente nos encorajarmos e aprendermos e, enfim, sermos edificados na Tua palavra. Pedimos que essas palavras possam vir de encontro a cada coração, provendo um maior desejo pelas Tuas coisas, provendo um maior exercício de fé para cada um daqueles que ouviram e também aqueles que, porventura, um dia possam vir a ouvir, que possa realmente ser de encorajamento para cada um, para que possamos cada vez mais, ó Pai, fazer a Tua vontade, caminhar segundo os Teus propósitos, os Teus desígnios. E, Pai, queremos orar pelos nossos irmãos que tiveram um prejuízo material ali relacionado ao seu trabalho, que esses irmãos que foram afetados pelo incêndio no mercado de Limeira, pedimos que Tu possas ser com eles, né? Consola-os, auxilia-os em todas as coisas, Tu possas dar-lhes a provisão. A gente sabe que, a gente imagina que eles devem estar sentindo muito por isso, mas que eles possam descansar em Ti, que eles possam se lembrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Pai, e que realmente Tu possas também usar isso como um meio para que eles possam aprender algo de Ti. Então, oramos por esses amados, mas principalmente pedindo por consolo, auxílio em todas as coisas, Pai. Tu sabes, seja com eles em todas as coisas. E aproveitamos também para orar, né, por essa questão que estamos passando agora da pandemia, né, coronavírus, e oramos por aqueles irmãos que possam estar passando por algum problema de saúde e pedimos que seja com esses irmãos também. Pedimos que Tu possa usar isso como um meio de salvação àqueles que não creem, um meio de chamar a atenção daqueles que não creem para compreenderem que necessitam de um Salvador, e que Tu possas também usar isso como um meio de atrair aqueles que são Teus cada vez mais à verdade. Pedimos também por isso. Ajude aqueles irmãos que possam estar passando por alguma dificuldade relacionada ao trabalho, possam estar sendo impactados de alguma forma em relação ao trabalho, por essa pandemia. Pedimos, Pai, Tua ajuda nesse sentido. E encomendamos a nossa semana a Ti, que Tu possas nos guardar em todas as coisas. No precioso nome do Senhor Jesus. Amém.